Química orgânica. Linha do tempo. A descoberta do metano. Alessandro Volta estudou por 2 anos a química de gases e eletricidade atmosférica. Depois de ler o ensaio de Benjamin Franklin sobre ar inflamável e conversar com ele, Volta acidentalmente descobriu o metano ao perceber que, cutucando o fundo do lago maior com uma vara, desprendiam-se pequenas bolhas de gás. Ele coletou as bolhas em garrafas e, estudando-as, conseguiu isolar o gás metano, que na época ele chamou de ar inflamável dos pântanos. Em 1777, Thorbjørn Bergman introduziu a expressão química orgânica, definindo-a como sendo a química dos compostos existentes nos organismos vivos, vegetais e animais. Em 1807, Jöns Jacob Berzelius propôs a teoria que seria conhecida como teoria da força vital ou vitalismo. A ideia era que apenas os seres vivos seriam dotados de uma força vital capaz de produzir os compostos orgânicos, ou seja, tais substâncias não poderiam de maneira nenhuma serem produzidas de forma artificial. Essa concepção foi prontamente aceita e barrou por um tempo o progresso da química orgânica, pois não dava margens a questionamentos sobre a possibilidade da síntese de substâncias orgânicas. Isso permaneceu até a produção artificial de ureia, um componente da urina. Em 1828, Friedrich Wöhler estava trabalhando em seu laboratório quando alguma coisa lhe chamou a atenção. Wöhler havia colocado 2 substâncias químicas inorgânicas em uma proveta, cianeto de potássio e sulfato de amônia. Mas quando olhou a proveta, ela continha uma quantidade de cristais pequenos e brancos em forma de agulha. O que torna isso notável é que Wöhler pensou ter visto exatamente os mesmos cristais antes, mas com uma diferença importante. Estes cristais eram orgânicos. Ele os havia cristalizado enquanto estudava a química de várias substâncias encontradas na urina. Para ter certeza de que não havia se enganado, Wöhler analisou os novos cristais. Não havia dúvidas. Estes cristais eram os mesmos que ele havia isolado antes. Ele havia produzido ureia. Era uma substância vinda de um ser vivo que ele fez a partir de substâncias inorgânicas. Um pouco mais tarde, ele afirmou numa carta pessoal, não na imprensa, algo assim: eu produzi ureia, sem um rim. Ele sabia o que havia feito. A descoberta da fabricação artificial de ureia. Por que é uma grande descoberta? Bem, chega uma hora em que é preciso uma descoberta, e às vezes apenas uma, irá romper limites e conseguir derrubar barreiras. Essa descoberta foi assim. Na época em que ela ocorreu, a simples fabricação de ureia, a partir de 2 substâncias químicas inorgânicas, acabou chamando a atenção das pessoas. A história por trás da descoberta se refere à base fundamental. Os componentes que constituíam toda a matéria orgânica e inorgânica eram os mesmos, átomos. Nos anos seguintes à síntese de Wöhler, muitas substâncias orgânicas foram sintetizadas. William Perkin fabricou acidentalmente o primeiro corante orgânico sintético, conhecido como malveína. Devido a esse corante e outros sintetizados nos anos seguintes, a exportação do pau-brasil, que era um dos corantes usados para tingir tecidos na Europa, diminuiu consideravelmente e o lucro europeu foi tamanho que, devido ao grande sucesso financeiro dos corantes sintéticos, o interesse nos estudos em química orgânica aumentou significativamente. A partir da segunda metade do século XIX, os químicos passaram a acreditar na possibilidade de síntese de qualquer substância, orgânica ou inorgânica. Em 1848, após várias análises, o químico alemão Leopold Schemelin reconheceu claramente que o carbono é o elemento fundamental dos compostos orgânicos. Em 1858, Kekulé definiu a química orgânica como sendo a parte da química dos compostos de carbono. Ele sugeriu que os átomos de carbono fazem 4 ligações cada e se ligam um ao outro para formar uma cadeia de átomos de carbono. Praticamente todo o composto orgânico contém carbono, porém, nem todo composto que contém carbono é orgânico. A história da química orgânica continuou com a descoberta do petróleo e sua destilação fracionada. Os compostos extraídos dessa destilação são extremamente importantes para o uso cotidiano. Já a indústria farmacêutica teve seu início na última década do século XIX, com a fabricação do ácido acetilsalicílico, mais conhecido como aspirina. Século XX. Desenvolvimento. A indústria de química orgânica se desenvolveu expressivamente com a descoberta de diversos plásticos, como o rayon, o nylon, o teflon e o poliéster. Essa época também foi marcada pela substituição do carvão pelo petróleo como principal fonte de matéria-prima. Atualidade.
A química orgânica se estabelece cientificamente e suas tecnologias derivadas são de grande importância para a qualidade de vida e para a riqueza das nações. A pesquisa abriu novos horizontes para as ciências da vida, produtos naturais, novos materiais e nanotecnologia, e permanece ativa na síntese de novos compostos, descobertas de novas reações químicas e determinação de propriedades de compostos orgânicos.